Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Bárbara, tenho 46 anos, sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Eu tenho aqui um canal que chama Receita Simples da Babi, que quem conhece acho que não está entendendo, né? O porquê da Receita Simples da Babi, eu tá aqui sentando numa cozinha, né? E é isso que eu vim explicar para vocês, tá? Quando eu comecei o canal, há muito pouco tempo atrás, a intenção não era de forma alguma dar aula de culinária, ensinar alguma coisa para vocês, porque na verdade eu não sou nem culinarista. Eu cozinho para minha família, eu gosto muito disso, mas eu não sou uma professora de culinária para abrir um canal, né? A intenção era que eu queria falar para vocês como eu tive um relacionamento muito próximo com Deus, dar para vocês um depoimento, um testemunho de como Deus conversou comigo numa fase muito difícil da minha vida. E quando tudo isso passou, eu disse a Ele que eu ia testemunhar como Ele foi bom para mim, como Ele fez eu sentir que Ele estava perto de mim o tempo todo. E aí eu pensei diversas vezes, né, de como eu faria isso. Vocês estão percebendo que eu sou muito tímida, eu gaguejo muito na frente das câmeras. E aí eu pensei em escrever um livro, conversei com meu marido, mas eu vi que não ia dar certo, até porque, né, não teria um conteúdo tão grande assim para um livro, e eu também não saberia escrever um livro. Aí eu pensei em fazer aqueles folhetinhos, sabe, esparramar para todo lado, mas eu pensei que os folhetinhos, talvez ninguém lesse, ele acabasse, porque ia estar jogado na rua. E aí, como eu assisto muitos canais de YouTube de culinária, eu pensei, e a minha filha também pequenininha já falava sempre, mãe, faz um canal de culinária para a senhora explicar para as pessoas, a senhora cozinha bem, essas crianças, vocês sabem como são. Eu nunca levei isso a sério. Mas aí eu comecei a perceber que seria um jeito de eu dar o meu testemunho de Deus e que ficaria ali guardado para a hora que alguém precisasse, como eu precisei. Então eu fiz o canal para que eu perdesse um pouco da timidez que eu tenho de falar em câmera, que eu tenho de tirar foto. E eu fui me testando, eu fui colocando no ar muita vergonha. E ainda tenho muita vergonha, mas o meu coração, ele disse que eu tenho que falar e que eu tenho que dar meu testemunho. E eu não quero mais esperar. Então foi por isso que eu criei o canal e hoje eu tô aqui para falar de um grande Deus, de um Deus que ele nunca nos deixa só, sabe? Por mais que a gente ache que a gente tá só, por mais que a gente ache que a gente não tem resposta das coisas que a gente precisa, mas ele está ali do nosso lado. E tudo isso começou no ano 2020, quando o meu esposo ele teve Covid-19. E foi muito rápido, sem ter tempo da gente pensar em nada, ele adoeceu, foi internado e precisou ser entubado. Ele é uma pessoa que tem uma saúde assim boa em termos, né? Porque ele tem uma válvula mitral que ele precisa ser trocada no coração dele. E a Covid, ela prejudicou muito esse problema que ele tem. E ele foi entubado e me pegou de um jeito que me tirou o chão, sabe? Porque no início da pandemia, para quem tá vivendo isso, para quem já viveu isso, sabe que no início era muito mais temeroso do que agora, né? Agora a gente vê tanta gente que é entubada e sai, mas no início não. No início, quando falava foi entubado, nossa, já era, vai morrer. E foi assim que eu senti, sabe? Eu me senti sem chão, sozinha, porque ele aquele marido que não deixa resolver nada, aquele marido que é o maridão mesmo, que cuida de tudo, cuida das contas, cuida da casa, cuida do trabalho dele.
E ele ficou doente e eu tive que resolver todas as coisas sem saber como. Tinha uma certa... sabia alguma coisa, sim, porque trabalhava com ele, mas não de cuidar do trabalho dele, da família dele. Ele tem os filhos que são assim completamente apaixonados por ele. E quando ele ficou doente, a gente não se conformava, sabe? Era notícia ruim atrás de notícia ruim, gente. Cada vez que o telefone tocava do hospital, era uma notícia, sabe, pior, cada vez pior. E o coração dele se agravou a ponto de aumentar 3 a 4 vezes mais, de encostar no pulmão. E os médicos disseram que se ele sobrevivesse, ele iria ficar sem andar e sem falar. Então, a gente ficou muito mal mesmo. E foram 28 dias de internação, 10 entubado, né? Porque antes ele entubado e ficou internado no oxigênio por uns dias. E nesses 10 dias de intubação, cada vez que o telefone tocava, era uma notícia ruim. E eu entrei num pânico muito grande, sabe? E para acabar de piorar, eu estava com Covid e eu não sabia. Então eu estava ali passando mal, né? Eu estava ali com todos os problemas, assim, só não tossia e não tinha febre, que é aqui, né? Mas o resto, eu estava muito mal. E eu tinha que ir todos os dias para o escritório, abrir o escritório, cuidar dos clientes. Lógico que quem me conhece sabe que nós temos a parte jurídica, que é outra pessoa que cuidava, e então nisso eu não me preocupava. Mas eu tinha que ir lá, eu tinha que abrir, eu tinha que resolver coisas que eu não, às vezes não sabia. E cada vez que eu abria o escritório, eu era a primeira a chegar. A gente tem uma Nossa Senhora lá, eu dobrava meu joelho no chão. E sozinha eu chorava muito para Deus. Eu pedia muito para Deus que fosse feita a vontade dEle, mas que Ele nos ajudasse, que Ele nos mantivéssemos em pé, que os meus filhos estavam sofrendo, que eu estava sofrendo, mas que fosse feita a vontade dEle. E cada vez que eu rezava, eu queria uma resposta de Deus. E eu corria, abria a Bíblia, tentava ver versículo para ver se Deus falava comigo. E Deus fala, mas Ele não fala na hora que a gente quer. Ele fala na hora que a gente menos espera. E na última semana, antes dele ser transferido do hospital, a angústia, sabe, tomou conta da gente mais ainda. Porque os médicos me chamaram e disseram que o problema dele já era mais o coração, né? A Covid já não era mais o problema, mas ele já tinha sido estubado e ele não conseguia respirar sem ter que fazer uma cirurgia do coração. Mas onde a gente mora, não tem hospital do coração. E aí foi aquela luta para poder conseguir um hospital para ele. E nós não tínhamos recurso para pagar um hospital particular. E a transferência estava sendo quase impossível, a gente não estava conseguindo. E tinha muita gente envolvida tentando, porque ele é uma pessoa conhecida aqui na minha cidade. Muitos amigos tentando, sabe? Mas não estava conseguindo, porque estamos numa época de pandemia e os hospitais estavam todos lotados. E naquela semana, eu peguei o telefone e eu falei para minha filha assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu não aguento mais atender telefone falando que cada vez ele tá pior. Então, a partir de agora, eu vou falar só com Deus. E você atenda o telefone. E passe para a família como ele tá. Passe para mim. Mas agora eu só vou falar com Deus. E aí, nós estávamos reunidos num final de semana
conversando sobre ele, e o meu genro olhou para o quintal e viu uma borboleta. E aí ele falou assim: olha, Babi, borboleta. Borboleta é sinal de sorte. E aquilo me deu sabe, um ar de esperança. E aí, como a gente quer crer só no que a gente vê, eu fiz a coisa mais errada, né? Ou certa, eu não sei. Eu corri pro celular para ver o que significava borboleta na casa da gente. Para minha grande surpresa, a borboleta tinha 2 significados: visita ou morte. E vocês acham que eu me apeguei aqui? A morte, né? E aí eu comecei a ficar muito mal, todos já estavam indo embora. E a minha filha, tadinha, de 11 anos, que uma criança de tudo, começou a pedir para mim comprar um lanche para ela. Eu não queria ir, eu tava com aquele negócio na minha cabeça, não, a borboleta veio na minha casa, isso daí, nossa, vai acontecer o pior. Quem já não passou por isso, de se apegar sempre às coisas ruins? Mas eu tomei coragem, peguei o carro e levei ela até o lancheiro. E eu tava com o celular na mão. E eu falei: filha, vai lá comprar seu lanche, a mãe fica aqui no carro. E eu peguei o celular na mão e entrei no YouTube e coloquei assim: Deus fala comigo. Coloquei mensagem para mim de Deus. E naquele momento, gente, veio 2 mensagens. Eu nem vi o que estava desenhado lá. Eu cliquei em uma e, por incrível que pareça, não abriu. Eu tentei várias vezes, essa mensagem não abriu. E aí eu esperei mais alguns segundos e peguei o celular de novo. E aí eu falei: já que não vai abrir essa, então eu vou tentar essa. E cliquei na de baixo. Para minha grande surpresa, eu tive uma mensagem muito linda de Deus. Eu não posso colocar no YouTube mensagem, nem músicas, mas eu vou deixar o nome do título para que vocês vão lá e assistam e vejam o que Deus falou comigo. A mensagem se chama Mensagem de Deus para você agora. E lá, Deus falava para mim que Ele ia restituir tudo que eu tinha perdido, sabe? Eu não vou contar a mensagem, vou deixar vocês ir lá e ouvir. E naquele momento que eu ouvi aquela mensagem, eu me animei tanto, mas eu não vi o principal. E eu voltei para casa com a minha filha, sabe? Deus falou comigo, não vai dar certo as coisas. Mas as coisas falavam assim para mim: ouve a mensagem novamente e presta atenção. Sabe? Ficava assim na minha cabeça. Eu entrei no quarto, fechei a porta e fui ouvir a mensagem novamente. E foi aí que eu prestei atenção. No final do vídeo, tinha uma grande borboleta que abria as asas e dizia: sou eu, Deus. Sabe, gente, eu não tive mais dúvida que Deus tinha ido na minha casa me visitar. No mesmo dia, a borboleta apareceu na minha casa. No mesmo dia, essa mensagem chegou para mim. E aí eu comecei a ficar mais animada, sabe? Mas é lógico que a gente sempre fica com um pouquinho de medo, a gente é ser humano. Mas eu percebi que a minha angústia começou a diminuir. Mas o meu marido estava lá. Pior ainda. No meio da semana, a minha cunhada me ligou à noite. Eu estava num dia ruim, sabe? Os médicos tinham dito que meu marido só tinha estourando 30% de chance de vida. Pensando muito alto, ele disse. Confiando em Deus, mas triste. E a minha cunhada me ligou. E a gente não se fala muito assim por telefone. E ela me disse assim: Babi, ouve essa música e deita a dormir. E eu tinha acabado de orar. E eu nunca tinha ouvido aquela música. E hoje eu escuto ela quase todos os dias. A música se chama Descansa. E ali só fala de pessoas que a gente acha que é o fim, mas para Deus não. Que Deus é o médico dos médicos. E aí eu comecei a chorar.
Comecei a chorar muito porque eu vi que estava vindo mensagem de Deus sem eu pedir, respostas de Deus sem eu pedir pelas minhas orações. Mas eu estava ali todos os dias orando. E quando foi no final da semana, a gente começou a procurar um hospital particular para levar ele, porque a gente não queria esperar mais. E aí foi uma correria, né, para procurar um hospital particular, a família se comovendo para ver como que a gente ia pagar, porque uma cirurgia do coração é um valor muito alto. E a gente começou a procurar e procurar. Minha filha colocou no Facebook, falando que, pedindo oração para ele, que ele precisava de uma cirurgia. E na sexta-feira eu recebi um telefonema de um amigo nosso, dizendo que se eu precisasse do dinheiro, ele emprestaria pra gente, mas que eu corresse com meu marido e levasse ele no hospital. Isso foi na sexta-feira. No domingo, nós fomos pra missa. Minha sobrinha veio aqui pra ir pra missa, na missa comigo. E eu tinha contado pra ela a história da borboleta. E quando a gente tava subindo pra ir pra igreja, a gente tava indo todo mundo a pé pra igreja, tava meio com minha filha, meus filhos, ela. Ela olhou pra mim e falou: Babi, olha o que tá perto de você. Era noite, gente. Eu olhei, era uma borboleta branca subindo junto comigo pra igreja. E eu cheguei lá muito emocionada, sabe? E quando eu comunguei, eu disse pra Deus assim: Deus, seja feita a sua vontade. Mas a única coisa que eu queria é ter dado um abraço nele, porque ele entrou para aquele hospital e eu não me despedi dele. Eu falei isso na hora da minha comunhão. E aí eu vim para casa. Chegando em casa, eles queriam me agradar e eles falaram assim: vamos pedir uma pizza? Vamos comer uma pizza amanhã, segunda-feira? Nós vamos atrás do hospital, vai dar tudo certo, a gente vai emprestar o dinheiro desse seu amigo, que eu não vou dar o nome, gente, eu não pedi autorização, eu acho que também não convém. E vamos pedir uma pizza, vamos se alegrar e vamos confiar em Deus. E aí começaram a querer procurar que pizzaria que você quer, não sei o que. E elas olharam pra mim, eu tava tão assim, desanimada. Eu falei: pega lá da avenida mesmo. E nós fomos. Aí minha sobrinha falou: tia, vamos lá, eu vou com você, vamos lá, a gente vai conversando, a gente tem que passar no hospital mesmo, deixar o remédio do coração dele lá. E a gente foi, e eu cheguei lá, peguei a pizza, coloquei no meu colo. E aí, na volta eu contei pra ela. Ela falou assim pra mim: não precisa ficar chorando tanto, Deus tá ouvindo. Eu falei: é que eu queria ter dado um último abraço no seu tio e eu não consegui. E quando chegou no portão da minha casa, eu só disse isso pra ela, a gente já chegou em casa. Quando chegou no portão da minha casa, ela pegou as caixas de pizza da minha mão, que eu tava no passageiro, e enquanto eu tava abrindo o portão da minha casa, ela olhou pra caixa de pizza e disse assim: olha o que tá escrito aqui. Aí eu falei: o quê? Aí eu vou mostrar pra vocês, gente. Só um minutinho. Olha isso. Eu tirei foto, não sei se vocês conseguem pegar. Eu vou centralizar aqui. Tá vendo? Eu espero que vocês consigam ver. Tá escrito assim: ei, vai passar e logo voltaremos a nos abraçar. E aí eu tive a certeza, daquele dia em diante, que Deus estava resolvendo tudo para mim e que ele ia voltar. Na segunda-feira, até hoje a minha sobrinha, ela não se conforma, quando a gente conta, ela fala: nem todas as pizzas são iguais. Essa era para chegar até suas mãos. Na segunda-feira de manhã, isso foi no domingo, eu levantei cedinho, liguei para essa pessoa e falei: olha, eu vou aceitar o seu dinheiro,
e a gente vai transferir ele para um hospital particular. Só que a gente faz as coisas e às vezes a gente não pergunta para Deus se é aquilo que tem que ser feito, né? E que bom que eu perguntei, que bom que eu fui de um jeito ver o que Deus tinha para falar comigo naquele dia. E ele disse assim, tá, passa o número da sua conta que eu vou passar o dinheiro para você, depois você vê com a família para acertar comigo, porque era um dinheiro que ele tinha que investir, coitado. Eu falei, tá bom. Eu falei, aí eu desliguei o telefone, a minha sobrinha que estava para ver o hospital para mim, e eu estava correndo atrás disso. Eu tenho um aplicativo no meu celular que é versículos da Bíblia. E antes que eu passasse a conta para ele, eu fui nesse versículos da Bíblia. E eu cliquei lá. Estava escrito assim, aquietai-vos, não sabeis que sou seu Deus? E aí eu falei, eu tenho que parar de querer resolver as coisas, eu tenho que confiar em Deus. E eu não passei o número da minha conta. E também não fui atrás da minha sobrinha para saber qual hospital ia levar ele. E aí esse nosso amigo ligou perguntando, eu falei, olha, vamos esperar até meio-dia. Se eu não tiver resposta nenhuma, aí eu dou o número da minha conta. Quando foi entre 11h30 a 15 para meio-dia, meu cunhado me ligou, era dia do meu aniversário. Ele disse assim, olha, Deus mandou te dar um presente. O Ivani conseguiu a transferência para a Unicamp. Até 3 horas ele está indo para a Unicamp. Aquilo, gente, aquilo para mim, sabe? O meu chão saiu de mim, porque eu me preocupava muito como também eu iria pagar esse dinheiro para essa pessoa. Eu não tinha como pagar. E eu ia tirar dos meus familiares, eu ia ter que... Então aquilo foi assim, agora ele tá indo para um hospital, sabe? Muito bom, um hospital que já cuida dele, que a gente tava tentando há muito tempo. E eu fiquei muito feliz por isso. Mas os médicos disseram assim, ó, ele vai para a Unicamp, mas a gente não sabe se ele chega. Ele vai tomar uma bateria de carga no coração, ele vai ter que ser entubado, ele vai ter que ir entubado, ele já estava entubado, né? E vamos torcer para que ele chegue lá. Chegando lá, aconteceu várias coisas, que se eu for falar o vídeo vai ficar muito grande, mas ele conseguiu entrar lá dentro da Unicamp, conseguimos internar ele. E isso foi numa segunda-feira à noite. E quando chegou lá, os médicos não deram muita atenção, sabe? A gente começou, você sabe que o inimigo, ele sempre põe um ponto de interrogação pra gente parar de acreditar em Deus, né? Mas depois de muitas conversas e vai e vem, ele ficou lá. No outro dia cedo, eu passei na casa da minha filha e falei, tem alguma notícia do seu pai? Ela disse, mãe, eles estão começando a estubar ele. Aí eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus, não fizeram a cirurgia dele, como que vão estubar ele? Ele não vai aguentar. Mas aí eu olhei e pensei, eu falei, eu vou confiar no Senhor. E fui trabalhar. A gente só tinha notícia uma vez por dia. Terça-feira, com o coração na mão, porque a gente não tinha notícia nenhuma dele. E eu liguei pra minha filha, passei na casa da minha filha, e falei assim, filha, já ligaram? Ela com um sorriso no rosto, ela disse, já, mãe. E eu vi o pai, fraquinho, mas ele conversou comigo. Aquilo pra mim foi uma vitória muito grande. E eu falei, mas não fizeram a cirurgia dele? Ela falou, não, mãe, por enquanto não. Na quarta-feira, quando eu fui lá, eles ligaram de vídeo pra nós. E ele conversou com nós. E ele já tinha comido, ele já tinha se levantado, né, assim, sentado na cama. Falava, muito fraquinho, mas falava, conseguia falar. E pediu que a gente levasse o celular para ele, porque ele queria se comunicar com a gente. O médico de lá são uns anjos, deixaram a gente conversar muito com ele pelo celular. Aí, na quinta-feira, ele já começou a falar com a gente o dia todo. Na sexta, a mesma coisa. No sábado, ele teve a primeira visita dele, que foi a minha filha,
As minhas 2 filhas, que eu deixei elas de primeiro, porque a de 11 anos sofria muito, ficou os 28 dias com o tercinho na mão. No domingo eu fui, era dia de Nossa Senhora Aparecida. E antes de eu ir ver ele, a gente fez a carreata Nossa Senhora Aparecida e ele acompanhou através de vídeo, através, né, do WhatsApp, a carreata toda. Ele rezou o terço com a gente. E aí eu fui visitar no domingo. Quando foi na segunda e terça, eu deixei que fosse meu filho e depois o sócio dele, porque eles tinham muitas coisas pendentes para resolver. E quando foi na quarta-feira, eu queria muito vê-lo, mas ele estava pedindo para o meu cunhado, que é ministro da Eucaristia, para que levasse a Eucaristia para ele e para o senhor que estava do lado dele. Então, eu cheguei para o meu cunhado e falei assim, vai lá você hoje, eu tô com saudade dele, mas leva a Eucaristia para ele que é mais importante. E ele foi. Aí, nós ficamos aqui e quando ele chegou lá, para nossa surpresa, ele falou assim, eu vim trazer Jesus para você hoje. Aí ele disse assim, mas a gente não sabia. Você veio trazer Jesus para me buscar do hospital hoje. Porque naquele dia ele teve alta. E quem foi buscar ele no hospital foi Jesus. E a gente não sabia. E eu estava aqui com a minha filha, esperando a notícia, né, dele, porque ele não atendia mais o celular, ele não falava mais comigo, nenhum deles. E lógico que a gente vai ficando apavorado, né? O ser humano é sempre fraco. Naquela tarde eu estava aqui com a minha filha, daqui a pouco, era umas 6 e pouco da tarde, eu escutei ele gritar no portão o nome dela. E ela olhou para mim assim, mãe, é o pai. Eu falei, não filha, não é. Aí ele gritou de novo. Gente, e para nossa surpresa, era ele. Jesus foi buscar ele no hospital. E Jesus quis mostrar para mim que todas as vezes que a mensagem chegava, era ele que estava falando comigo. Então, eu precisava passar essa mensagem para vocês. Porque da mesma forma que eu fui motivada aqui, a minha fé aumentava através de música, através de mensagem, através de uma caixa de pizza, que não era por acaso, era Deus que estava ali falando comigo, através de uma simples borboleta. Vocês já pararam para pensar que se eu não tivesse visto lá o significado da borboleta, eu ia deixar para trás aquilo lá. Mas quando eu vi que era morte, aí eu comecei a pensar, e aí ele veio através desse vídeo com a borboleta para me dizer. A borboleta veio antes, para que você pudesse acreditar que a mensagem era eu que estava falando com você. Então, gente, vocês que estão passando por algum problema, vocês que estão aí angustiados, vocês que estão aí dobrando seus joelhos no chão, pedindo oração, pedindo boas notícias, acredite que Deus está sempre conosco. A gente tem que orar e confiar. Não confiar nos médicos, não confiar no melhor hospital, não confiar no melhor enfermeiro, mas confiar em Deus. Porque se Deus está com você, pode ser o pior dos médicos, mas Deus vai usá-lo e vai capacitá-lo. Então confia em Deus nos problemas que vocês têm hoje, nos problemas que vocês estão passando hoje. Acredite nele. Peçam para Ele, mas aceite também a vontade dele. Porque nem tudo às vezes é do jeito que a gente quer. Eu também já fiquei em oração de joelhos e Deus levou minha mãe. Então a gente na hora não entende por quê, né? A gente não entende porque Deus não ouviu minha oração. Ele ouviu, mas era o dia dela, era a hora dela. E a gente tem que estar sempre temente a Deus, sempre confiando nele, acreditando nele. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Então, gente, eu espero que eu consiga ter passado para vocês como Deus falou comigo e como Ele sempre fala. E só para finalizar, faz acho que uns 15 dias que eu tô me preparando para dar esse testemunho e tô sempre arrumando assim uma desculpa, né? Porque eu não gravei. E a última resposta de Deus para mim foi esses dias que eu estava conversando com Ele, porque eu sou meia doida. Se vocês me verem aí, vocês que moram na mesma cidade que eu, dentro do carro falando sozinha, é porque eu tô sempre falando com Deus, sabe? Eu levanto e falo com Deus, às vezes eu tô no carro e converso com Deus, porque Deus está do nosso lado. Você não precisa entrar dentro de uma igreja ajoelhando na frente para falar. É lógico que isso é muito válido, mas Deus está ao nosso lado. Então, eu fui me justificar para Ele, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu sei que eu tenho que dar meu testemunho para honra e glória do seu nome. Só que eu ainda não tenho onde colocar o celular para mim ficar e falar com o Senhor. Mas eu vou dar um jeitinho e eu vou gravar esse vídeo, eu vou ver como que eu vou pôr o celular. Sem eu falar nada, por incrível que pareça. No outro dia, meu marido chegou com a minha filha e falou, mãe, o pai comprou um presente para você. E era um tripé. Então, vocês entendem como Deus fala com a gente? Então, eu tô aqui para pedir para vocês que sejam sempre gratos a Deus. Porque Deus é bom o tempo todo, sabe? Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Espero que vocês, né, possam amar mais a Deus como eu amo cada dia mais. Porque Ele é o único que pode nos ajudar na hora que mais precisamos. Fiquem todos com Deus e converse com Ele, porque é Ele que vai te ajudar. Tchau, gente. Beijo e até a próxima, se Deus quiser.